Boa noite, meus irmãos. Obrigada, Aline. Muito linda esse louvor ao nosso Deus. Realmente só Ele é digno da nossa fé, da nossa esperança, de que um dia iremos estar juntos com Ele, lá na glória. O tema de hoje é Tem Perfume no Ar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Isaías 53, do verso 1. Mas antes vamos orar pedindo a Deus iluminação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para te louvar, para te engrandecer, para dar ou tentar dar o nosso melhor para ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, transforma-nos, Senhor, segundo a tua misericórdia. E faça-nos dignos de te louvar. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor possa abrir nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos receber de bom grado o que o Senhor tem para falar para nós. Que eu não fale de mim, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito seja a minha voz nesse momento, que Ele venha falar conforme a necessidade dos corações aqui presentes, que cada um de nós venha ter um encontro verdadeiro contigo. Dá-nos, Senhor, a humildade necessária para que possamos fazer o Teu querer e brilhar como luzes nesse mundo escuro e tenebroso. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, abre os nossos olhos e o nosso entendimento, para que possamos Te ver nas mínimas palavras aqui hoje proferidas. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Isaías 53, 1 diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse texto de Isaías, quando a gente lê assim, a gente não entende, a princípio, não é verdade? Ah, mas de quem está falando esse texto? Mas quando a gente vai analisar e vai avaliar o contexto, a gente vê que esse texto, Isaías está falando da pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus era uma pessoa completamente diferente do que a nossa cultura cristã pinta, representa, né? Os quadros daquele Jesus loiro, lindo, de olhos azuis, cabelos loiros encaracolados, aquelas feições bem assim, finas, não tem nada a ver com Jesus, o Filho de Deus. Jesus era um homem, como diz aqui,
Ele não tinha beleza nenhuma. As pessoas nem gostavam de olhar para Jesus. Ele era um homem que trabalhava forte, pesado, trabalhava duro. Ele era um homem que era desprezado de todos os homens. As pessoas escondiam o rosto para não ter que encarar Jesus. Existem motivos e motivos, não é verdade? Muitas vezes nós hoje também escondemos o nosso rosto porque não temos coragem de encarar Jesus pela multidão dos nossos pecados. Mas a gente também tem um contrapeso. A gente vê que Jesus, esse Jesus aqui, ele morreu por mim e por você. E ele sofreu por mim para que eu tivesse vida. E para que eu fosse considerada como filha dele. E para que cada um de nós também sejamos considerados como seus filhos. Nesse texto, Isaías traz o prometido ao povo de Israel, o Messias, num retrato que revela as principais características de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Inicialmente fala do nascimento de Jesus como algo insignificante, porque nasceu na pobreza e não num palácio. Veio do anonimato, não se misturando com os grandes da lei, nas sinagogas ou nos palácios. Sem nenhum destaque social, Jesus viveu. Vestia, comia e portava-se como um pobre trabalhador. Desprovido de beleza física, possuía um aspecto pouco agradável aos olhos, por haver sido forjado nos trabalhos pesados, na labuta, como José, o carpinteiro de Belém, o seu pai terreno. Com todas essas características, eu convido vocês agora a imaginarem como seriam os pés de Jesus. Se o rosto dele era difícil das pessoas olharem porque não era agradável, não era bonito, e os pés dele, como seriam? Vamos tentar. Quando não estava trabalhando duro, Jesus estava viajando longas distâncias a pé. Caminhava por estradas íngremes, pedregosas e empoeiradas. Caminhava por penhascos, junto ao Mar da Galileia, ao Rio Jordão, nas sinagogas e até entre os sepulcros. Lembram-se quando ele foi libertar aquele endemoniado que estava entre os sepulcros? Ou passava por longos períodos de pé, como eu estou agora, em meio à grande multidão, pregando o Evangelho, operando curas, milagres, expulsando demônios. Essa foi a rotina de Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Trabalhava assim para a edificação do seu reino, por todos os dias e grande parte das noites também. Quando Jesus não estava trabalhando, ele estava orando. Ele trabalhava sem cessar. Durante essas peregrinações, Jesus teve encontros dos mais variados possíveis e inimagináveis. Na minha concepção, um dos mais marcantes e chocantes foi o que aconteceu entre Jesus e Maria Madalena, a pecadora. A pecadora que foi pega em flagrante delito, acusada pelos magistrados, os levitas que serviam no templo e por toda a população influente daquela cidade. Provavelmente, muitos dos seus acusadores também, em algum momento, devem ter usado dos serviços por ela prestados. Visto que toda demanda provém de uma procura. Se não há clientes para algum serviço, consequentemente, não tem por que oferecer tal serviço,
não é verdade? Se existia uma prostituta, existiam homens na sociedade que buscavam as prostitutas. E esses homens, nesse momento, eram homens sérios. Estavam em praça pública, acusando a pecadora. Eram hipócritas. Seminua, humilhada, lançada ao solo, cercada por uma multidão que, na melhor das hipóteses, desejava limpar a sociedade daquele mal que ela representava, que deveria ser removida como um tumor, um câncer na sociedade. Estavam todos unidos no propósito de fazer cumprir a lei do olho por olho, a lei do dente por dente. Maria seria apedrejada até a morte, acusada de adultério. Só que teve um fator em toda aquela situação, naquela circunstância, que mudou tudo. Isso aconteceu quando o olhar de amor que Jesus lançou na direção daquela mulher, aquele olhar mudaria toda a história da vida dela. O olhar dela cruzou com o olhar de Jesus. Ela estava assustada, maltratada. Estava também consciente da gravidade do seu erro, do seu pecado. Contudo, em choque diante do dramático desfecho que teria a sua já tão sofrida vida. Essa história de que as prostitutas são mulheres de vida fácil não convence ninguém. Eu creio que a vida delas deve ser muito difícil. Porque elas devem se submeter a situações que nenhuma de nós gostaria de se submeter, na verdade. Ela era conhecida de muitos homens, usada por todos eles. Nunca experimentou o verdadeiro amor. Nada semelhante ao amor encontrado naquele olhar. O amor de Jesus mudou a história daquela mulher. Maria experimentou a graça de cada uma das 7 vezes que Jesus expulsou os demônios do seu corpo. Nós às vezes questionamos por que algumas pessoas fazem determinadas coisas e não encontramos respostas. Nós sabemos que a Bíblia diz que assim como no mundo das ideias tudo acontece, eu creio que no mundo espiritual é que as coisas verdadeiramente acontecem. E nós hoje aqui somos como que resultados do que aconteceu lá, ou acontece lá no mundo espiritual. E Maria, ela era uma mulher endemoniada. Só que não eram demônios que se manifestavam, que caíam, que babavam, que rolavam no chão. Aparentemente ela era uma pessoa normal. Só que ela possuía espíritos que possuíam o corpo dela. Ela era escrava de Satanás. E esses espíritos, esses demônios que Jesus expulsou do corpo dela, faziam com que ela fizesse coisas horríveis, das quais até mesmo ela sentia vergonha de fazer. E existem hoje à nossa volta pessoas assim também. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa se prostitui, ou porque usa drogas, ou porque rouba, ou porque mata. Mas eu creio que são espíritos, são demônios do mal, que possuem essas pessoas e fazem com que elas cometam certas coisas. Elas se deixam escravizar de Satanás, né? Por Satanás. As pessoas que não escolhem ser servas de Deus, automaticamente elas já são escravas de Satanás. E eu sei que na vida de cada um de nós existem momentos que nós devemos fazer escolhas. Mas existem pessoas que simplesmente não têm escolha. Que realmente,
como no caso de Maria, precisa ser resgatada. Alguém tem que ir lá e buscar, como Jesus fez com ela. Finalmente, depois da libertação, depois que Jesus expulsou os demônios de Maria, ela permitiu que o Espírito Santo passasse a usá-la, a ponto de ela desdobrar-se em um amor abnegado, numa gratidão e num reconhecimento tão grande que era até embaraçoso, constrangedor para Jesus. E quando ela reconheceu em Jesus o seu Salvador, ela fez o que eu creio que nenhum de nós também teria coragem de fazer, eu não sei. Vamos analisar mais adiante. Nós também vamos ver aqui agora um outro encontro que Jesus teve, que também pode fazer um mix com essa história aqui. O encontro que Jesus teve com um leproso, Simão, ou um ex-leproso, né? Simão. Simão, ele experimentou a cura física, porque ele era leproso, Jesus curou ele, então ele ficou curado fisicamente. Olhando para ele, era uma pessoa normal, perfeita. Não tinha por que fugir da presença de Simão. Ele era uma pessoa influente na sociedade, ele era um sacerdote, né? E ele, todavia, ele não estava curado espiritualmente. E nesse momento é que ele vai receber a segunda cura. O fato dessa cura, aí algumas pessoas, mas Jesus quando cura não cura tudo? Nós vemos que nesse caso não foi bem assim, né? Esse fato foi constatado durante a festa que esse fariseu preparou para Jesus, tendo Lázaro e Jesus como seus convidados de honra. Nesta festa aconteceu o inesperado confronto entre o compromisso social e o compromisso espiritual. Aqui eu quero abrir um parênteses também para falar sobre nós, sobre minha pessoa. Muitas vezes nós viemos à igreja por um compromisso social. Como assim? Você vai para a igreja por um compromisso social? Eu ponho minha melhor roupa, meu melhor sapato, o meu melhor terno, minha gravata bonita e venho à igreja simplesmente por um compromisso social. Eu não venho à igreja, por exemplo, com a intenção de louvar o meu Criador. Então, esse confronto com o compromisso espiritual, que muitas vezes nós vivemos na superficialidade. Nós não temos compromisso com Deus. A gente vem como fôssemos ao clube, para encontrar os amigos, para bater papo, ou para dali já marcar um compromisso para sair para comer juntos. Infelizmente, eu, não falo de vocês, já vivi muito tempo assim. Mas a obra de Deus ainda está por completar na minha vida. E eu louvo a Ele por isso. Esse confronto entre o compromisso social e o compromisso espiritual, porque Simão, ele era fariseu. Ele era um homem da socialite, não é verdade? Ele era da sociedade, ele estava em tudo, ele participava de tudo, ele era querido, ele era convidado. Então, mas na verdade, quando ele convidou Jesus para jantar na casa dele, ele queria pagar pelos serviços prestados. Quando Jesus curou ele da lepra, ele falou, vou convidar Jesus para comer na minha casa e estamos quites. Só que ele não esperava que ele seria surpreendido naquela noite. Então, o antagonismo vivenciado por aquele homem ensinou-lhe a lição que Jesus deseja que cada um de nós aprendamos. Assim, saímos da superficialidade para um profundo e significativo encontro com Ele, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. No texto de Lucas 7, 36,
até o 47 nos conta essa história da festa que Simão ofereceu para Jesus. E nós encontramos a segunda cura dele, né? Só que esse homem, ele foi surpreendido mais uma vez, porque uma pessoa que não foi convidada para a festa apareceu. E foi muito embaraçosa a atitude dessa pessoa na casa daquele homem tão influente. Ele sentiu-se ultrajado pelo comportamento de Maria, que chora até molhar com as suas lágrimas os pés de Jesus. Ele também fica embaraçado quando Maria começa a secar os pés de Jesus com os próprios cabelos da cabeça dela. Ele fica embaraçado mais uma vez e chateado e aborrecido quando ela unge e perfuma os pés de Jesus. E ele fica irado, porque Maria não parava de beijar os pés de Jesus, o seu Salvador, e a pessoa que a salvou da morte, né, e que a perdoou. Você já se imaginou beijando os pés de alguém como sinal de gratidão? Nós já chegamos a esse ponto de ser tão gratos a alguém a ponto de beijar-lhe os pés? Mas eu não falo dos pés limpos, da unha feita, do pé lixadinho, sabe? Eu estou falando dos pés de Jesus. Daquele Jesus que a gente viu no início. Os pés empoeirados, calejados, como deviam ser os pés de Jesus. Você seria capaz de fazer o que Maria fez? Ou você usaria outros meios para demonstrar essa gratidão? Já pensou no muito que Jesus lhe perdoou e no quanto faria por ele como reconhecimento e gratidão por tanto amor? A gente não para pensar nessas coisas, não é verdade? A gente tem tanta coisa para fazer, a gente é tão ocupado. Vou parar para pensar nisso. Durante todo o processo que aconteceu naquela festa, nada foi mais marcante do que a parábola do credor compassivo, encontrada a partir do verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Depois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa se perguntavam, né? Começavam a se dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando Simão achou que estava dando o melhor dele para Jesus, que era o banquete, Jesus, com muita suavidade, mostrou para ele que ele deixou muito a desejar. Às vezes a nossa adoração é meio assim também, né? Quando a gente acha que está oferecendo o nosso melhor para Jesus, Jesus vem aqui e fala: ó, você podia fazer melhor. E nós estamos sempre em dívida com aquele que deu tudo por nós, não é verdade?
Ao julgar Maria, uma pecadora, Simão estava se colocando acima dela, porque ele não era tão pecador quanto ela, não é verdade? Simão desejava que Jesus a condenasse pelo comportamento que ela teve em público. Uma mulher que tocava num homem em público. Jesus era uma pessoa, se ele realmente fosse um homem de Deus, Simão chegou a questionar, ele saberia quem estava tocando nele. Não é verdade? Só que Jesus não faz acepção de pessoas, como nós. E Simão queria que Jesus a condenasse. Mas em vez disso, Jesus apontou gentil e discretamente o pecado de Simão e disse que aquela mulher aparentemente fizera muito mais coisas erradas, mas ainda assim demonstrara maior amor. Jesus não é de envergonhar ninguém. Eu vim de experiências espirituais contrárias à verdade, do espiritismo, do candomblé, dessas coisas. E lá, se você não faz o que as entidades querem, você é punido severamente. Só que o fardo de Jesus é leve e suave, né? E eu sei hoje que eu fiz a escolha certa. Eu prefiro ser serva do Deus vivo do que escrava de Satanás. E Jesus não envergonha ninguém, como Simão queria que ele envergonhasse. Então, a bondade de Jesus tocou o coração de Simão e ele se tornou um fiel seguidor do Mestre. Segundo o desejar de todas as nações, através de sua expressão de amor, Jesus pôde estender sua graça também para Simão. Quando ele foi tocado pela bondade de Jesus, em não o repreender abertamente diante dos hóspedes, Jesus podia ter colocado Simão no lugar dele. Afinal de contas, ele pediu para isso, não é verdade? Ele provocou. Simão não fora tratado como desejara que Maria o fosse. Viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros, mas buscava por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito e, por piedosa bondade, vencer-lhe o coração. No caso de Jesus, fazer uma severa acusação haveria endurecido Simão contra o arrependimento. Mas a paciência de admoestação o convenceu de seu erro. Viu a magnitude do débito que tinha para com o seu Senhor. O seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu e o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Então, eu peço a Deus que me dê essa mansidão e essa sabedoria, porque a gente quer fazer do nosso jeito, não é verdade? Mas é o amor de Jesus que nos constrange, e eu peço isso a Ele todo dia. Quantas vezes deparamos-nos com o mau comportamento com o mesmo comportamento de Simão? Quantas vezes julgamos os outros para justificar os nossos próprios pecados e faltas? Será que todos nós temos essa desenfreada necessidade de condenar os pecadores ao inferno? Como se também não o fôssemos? Ou pensamos que uma vez pecador ou pecadora, sempre pecador, sempre pecadora? Que a depender do pecado cometido, a pessoa não merece uma segunda chance? Diante de todos esses questionamentos, deparamos-nos com a imensurável misericórdia de um Deus perdoador, amoroso, a ponto de nos amar primeiro e incondicionalmente, desde que estejamos dispostos a abandonar o pecado e tornarmos-nos nova criatura. Contudo, esse não é um mérito nosso, humano,
provém de Deus, que nos afirma através de sua palavra em Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso quer dizer que a gente deve enterrar o passado assim como Deus faz, né? Quando Ele perdoa os nossos pecados. Mas nós não sofremos de amnésia. Eu não consigo perdoar certos erros que eu cometo. E aí eu sofro. Porque eu tenho que ser certinha demais. Eu não posso errar. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso me permitir. Mas essa obra é minha? Sou eu quem tenho que fazer isso? Ou eu tenho que me derramar aos pés de Jesus como Maria fez, para que Ele faça a obra em mim? Sabemos que todos nós temos um passado negativo, que deve ser esquecido. Falhas, desvios ou ocasiões em que fomos vítimas inocentes dos caprichos da vida. Incontáveis vezes nos tornamos prisioneiros do passado. Nos apegamos ao que temos, por medo de perder. A tal ponto que nos esquecemos de esvaziar as nossas mãos, para que elas estejam aptas a receber o que nos é oferecido a cada oportunidade. Em cada ponto em que a vida nos faz sorrir e nos brinda com a possibilidade de vivermos dias melhores. Vivemos amedrontados pelos fantasmas do passado, sempre olhando a vida pelo retrovisor, perdendo as possibilidades que vêm ao nosso encontro a cada dia. Em contrapartida, há o perigo de nos tornarmos prisioneiros do passado positivo, viver dos dias de glória, do tempo em que éramos bem-sucedidos. Fazíamos grandes coisas, realizações e até mesmo das bênçãos concedidas tornam-se grandes obstáculos para qualquer avanço. Assim, como há os que vivem assustados pelas experiências do passado negativo, há também os que são prisioneiros em palácios de recordações, nostalgia e saudosismo, sem nada a esperar do futuro. Vivem acomodados naquilo que aconteceu. Isso é uma realidade em muitas áreas da vida, no casamento e ou na vida profissional. Falta-nos viver o sonho das promessas de Deus. Em Isaías 43:19, esse texto nos sugere uma outra realidade. Eis que faço coisa nova, Deus disse. A questão aqui apresentada não é simplesmente esquecer o passado, mesmo que ele seja positivo, mas não permitir que o passado nos limite, como se Deus não tivesse nada mais para fazer por nós. Desse ponto de vista, esse texto que nos orienta a não nos lembrarmos das coisas passadas tem um extraordinário apelo para nós a cada dia. As coisas novas de Deus não nos permitem ficar acomodados. Não importa o que Ele já tenha feito em seu favor, você ainda não viu nada. Isso é verdade, não por causa da nossa criatividade, mas por causa dEle, que sempre se excede no que faz. Deus é tão generoso, a benignidade dEle é tão grande, Ele tem tanto para nos dar, que Ele se excede no que Ele faz. Às vezes passamos dias difíceis e não entendemos, mas sabemos que depois da tempestade sempre vem um dia ensolarado. E a benignidade de Deus, o amor dEle, traz uma manhã que nós olhamos e falamos, valeu a pena passar pela tempestade, que realmente o dia hoje está maravilhoso. E nós devemos
esse é o nosso convite para essa noite, que nós devemos olhar com confiança para o que está à nossa frente. Ele fará coisas novas por você e por mim, na sua vida espiritual e na minha, no seu casamento e no meu, na sua família e na minha, nas atividades diárias, nos estudos, em todas as nossas realizações. Creia que o melhor está à sua frente, que o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus nos abençoe e que Ele nos sustente, que Ele nos dê a serenidade necessária para guardarmos a fé, termos a certeza de que isso aqui é a tempestade e que o melhor dele está por vir e que dias ensolarados nos aguardam e que dessa vez a gente pode olhar para trás, olhar para o passado e ver que cada luta, que cada dor, que cada sofrimento valeu a pena. Coloquemo-nos de pé e cantemos juntos o hino de número 94, que nos fala que sou de Jesus agora. Que esse seja o nosso pensamento a cada dia. Cristo me tem fiel.
Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos resgatou. Porque o Senhor pagou alto preço por cada um de nós. E se necessário fosse, por apenas um de nós. Senhor, continue conosco, nos sustentando, sendo o nosso mantenedor, o nosso redentor, o nosso juiz, o nosso advogado, para julgar as nossas causas impossíveis e para fazer a Tua obra por completo em nossas vidas. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos os nossos sonhos, o nosso futuro, o nosso dia de amanhã e a nossa hora seguinte. Que o Senhor possa fazer, Senhor, em nossas vidas, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Coloca também, Senhor, em nós o querer e o efetuar. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e dispensa-nos, Senhor, com os Teus santos anjos. E que o sangue de Jesus venha nos cobrir, nos livrando de tudo que é mal. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.